Jejum intermitente ou dieta de restrição de calorias tradicional? Qual será que foi mais eficaz para diminuir a gordura da região abdominal e também para o emagrecimento? Se você gosta desse tema, já deixa seu curtir, se inscreve no canal e vamos juntos até o final para você descobrir qual foi a das melhores dessa dieta. E se você quiser se aprofundar nesse tema sem preguiça, essa aqui é a referência que nós vamos estudar hoje em relação a qual a dieta é mais eficaz, jejum intermitente ou a restrição calórica tradicional. Bora lá conferir? Para você entender um pouco como foi feita a pesquisa, olha só, pessoas com sobrepeso e obesidade foram divididas em dois grupos. Grupo jejum intermitente, mais proteína, e o outro grupo restrição calórica tradicional. A duração desse procedimento, ou seja, dessas estratégias aqui de dieta, durou no total 8 semanas. Mas é um ponto interessante aí que quero chamar a sua atenção. Deixa eu até diminuir um pouco aqui a minha tela. Esse grupo de jejum intermitente mais proteína, o que eles colocaram? Eles fizeram uma subdivisão aqui, em dois grupos. Em um dia, a pessoa fez o jejum intermitente, que eles consideraram tradicional, e depois 6 dias seguidos ela fez uma carga adicional de proteína, que correspondeu ao total de 35%. E o outro grupo que teve essa divisão foi o seguinte: 2 dias do jejum intermitente, que ele considerou tradicional, e depois mais 5 dias seguidos com 35% da configuração total da dieta dele, desses voluntários, em 35%. E por que isso chama atenção? Porque é o seguinte: o grupo de restrição calórica, durante todo o procedimento, ou seja, durante todo o tratamento aqui das duas dietas e intervenções, foi de aproximadamente 15%, ou seja, uma diferença aqui que chamou bem a atenção. E se você ler depois desse artigo e quiser dar a sua contribuição, ficou um pouco confuso por que ele fez essa divisão aqui nesses dois grupos. Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha nos resultados e ver qual foi o mais interessante aqui. E aqui nos resultados, sem preguiça, não se desespere, porque temos que avaliar e visualizar os gráficos. Mas não se assuste, como o professor meu falava, é só você ver parte a parte o que significa cada coisa aqui no gráfico, que certamente você vai ter uma boa visualização. Olha só. Nesse primeiro gráfico ele fala sobre a diferença de peso corporal após essas 8 semanas de intervenção. Então nós temos a diferença de peso corporal, ou seja, ponto zero, é negativo por quê? Significa que houve diminuição. Então diminuição do peso corporal em relação às semanas que foram realizadas essas estratégias aqui de dieta. Então olha só, linha tracejada significa os voluntários que realizaram um jejum intermitente, e aqui a linha preta as pessoas que realizaram a restrição calórica tradicional. Então, como vocês podem ver, quem mais diminuiu aqui no total durante as 8 semanas, praticamente aí, em relação a 8%, entre 8% e 9%, foi o grupo do jejum intermitente, enquanto o grupo de restrição calórica tradicional, aproximadamente 5% na redução do peso corporal total. Então, nesse primeiro ponto, jejum intermitente foi mais eficaz. Esse outro gráfico mostra o seguinte: circunferência abdominal. Sabe que geralmente eu falo aqui nos vídeos? Você avaliar sua circunferência abdominal aqui para ver como é que está a gordura do abdômen, de modo bem mais tradicional. Então vamos ver aqui novamente. Diminuição, porque está negativo. Então foi a diferença do ponto zero em relação às 8 semanas da intervenção. Linha tracejada, grupo do jejum intermitente. Como vocês podem observar, houve uma diferença bem significativa na diminuição da circunferência abdominal, praticamente aqui 10%. Grupo de restrição calórica, olha aí, sem preguiça, aproximadamente 6%, também foi bem interessante, porém aqui, nesse modelo de intervenção, o jejum intermitente também foi mais eficaz. Vamos conferir os outros resultados. Esse outro gráfico, sem preguiça, ele mostra a porcentagem que foi diminuição de gordura corporal total. Então olha só, diminuição de gordura corporal total em relação às semanas de intervenção dessas duas dietas. Linha tracejada, jejum intermitente, ele diminuiu em termos de porcentagem praticamente aqui entre 6%. Restrição calórica tradicional, praticamente 3%. Então novamente o jejum intermitente foi muito mais eficaz aqui, embora a restrição calórica também foi eficaz, mas o jejum intermitente na diminuição de gordura corporal total também foi bem interessante, foi mais eficaz. Outro gráfico, olha só, porcentagem agora bem mais específico, a gordura da região abdominal.
diminuição de gordura abdominal nesse eixo e aqui as semanas da intervenção das dietas. Linha tracejada, jejum intermitente em termos de porcentagem, praticamente aqui entre 9 a 10% de redução de gordura abdominal. Grupo de restrição de calórica tradicional, aproximadamente entre menos 4% e menos 5%. Então praticamente vocês podem perceber que o jejum intermitente quase que foi o dobro aqui nos resultados positivos nessa diminuição de gordura, de percentual de gordura que diminuiu. Agora na sequência sem preguiça, vamos ver em relação também, novamente, porcentagem, a gordura abdominal, mas na região visceral, que geralmente eu falo aqui no canal para vocês, que essa região visceral, aqui na parte do abdômen, é a mais perigosa, é a que está fortemente associada ao desenvolvimento e agravamento das doenças metabólicas, como pressão alta, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, esteatose hepática, ou seja, acúmulo de gordura no fígado e também obesidade. Como vocês podem observar novamente, diminuição de gordura visceral em relação às semanas da intervenção das dietas. Linha tracejada, jejum intermitente, em termos percentuais, diminui aproximadamente gordura visceral em 6%. Restrição calórica tradicional também diminuiu, mas foi em torno de quase 3%. Novamente, dobrou aqui essa relação. E agora um outro gráfico aqui que não se assuste. Acostumou ver tanto descida, esse gráfico aumentou. Será que foi mais prejudicial? Não. Se a gente olhar esse eixo aqui, está falando percentual de diferença de massa magra, ou seja, aumentar massa magra resulta o quê? Mais benefícios para a nossa saúde. Então, novamente, agora o gráfico está positivo porque representa aumento. Aumento de massa magra em relação às semanas de intervenção. Grupo linha tracejada, jejum intermitente, olha só, aumentou em torno de 3 a 3,5% a massa magra. Por outro lado, restrição calórica tradicional aqui também promoveu o quê? Colaborou no aumento em torno de 1,5% da porcentagem de massa magra. Novamente, jejum intermitente foi mais positivo em todas essas associações desses resultados aqui. Diminuição de gordura corporal total, diminuição de gordura visceral e aumento de massa magra. Ah, professor, então agora segura, eu vou sair daqui dessa aula de hoje e já vou chegar lá e fazer meu jejum intermitente, pois como você mostrou aí, foi bem mais eficaz, tanto para a diminuição de gordura geral, gordura abdominal, gordura visceral e também para aumentar a massa magra. Mas calma lá, muita atenção nessa hora, porque como a gente mostrou lá no começo, o que eu falei para você? Jejum intermitente, mais proteína que eles colocaram nesse grupo, enquanto o grupo de restrição calórica foi um pouco diferente, essa dose e quantidade de proteína. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela. Nesse primeiro ponto aqui em cima, a energia que eles consumiram, grupo jejum intermitente, restrição calórica. Foi bem similar por dia o consumo calórico. Na semana também, olha só, foi bem similar o consumo de calorias. Porém, devia ter marcado aqui para frisar, olha só, porcentagem de proteína. Jejum intermitente, aquele pré, logo no começo. 16%, restrição calórica 15%, porém, no meio e no final das intervenções desse estudo, olha só, semana 4 e semana 8, 35% de proteína na dieta de quem fez o jejum intermitente e quem fez a restrição calórica tradicional, 21%, ou seja, uma diferença bem significativa. Então fica a pergunta aqui para vocês, será que realmente foi o jejum intermitente que promoveu essas mudanças mais significativas ou associado à proteína que também teve vamos colocar assim, um bônus a mais para traduzir em melhores resultados do que a restrição calórica. Nesse momento é sempre importante o seguinte, quando você lê um artigo científico, observar um dos últimos pontos do artigo científico, que é o quê? Conflito de interesses. Aqui eu não vou julgar a pessoa, obviamente, mas geralmente quando tem um conflito de interesse muito grande, pode ser que a pessoa, por exemplo, ela promove tanto o jejum intermitente e ela fez o que a gente chama de desenho metodológico um pouco atrapalhado, o que pode ter, assim, tendencioso na verdade, ou seja, o desenho metodológico, mas tendencioso, que levou a essas conclusões, ou seja, jejum intermitente mais a proteína foi mais eficaz do que a restrição calórica tradicional. Então, qual seria o desenho metodológico mais eficaz na minha avaliação? Deixa eu tirar aqui para você visualizar melhor. Seria esse daqui, olha só.
4 grupos para fazer essa análise mais precisa nessa comparação, porque aqui nós estamos falando mais especificamente de um modelo de pesquisa. Então, o jejum intermitente, aquela porcentagem de 15% de proteína, comparado também com o grupo de restrição calórica tradicional, com 15% de proteína, o jejum intermitente que a gente observou aí, que foi predominante, com 35%, e a restrição calórica também, mais 35% de proteína. A partir de todo esse modelo aqui, desses 4 grupos, bom, vou ficar aqui no cantinho, vai atrapalhar um pouco, mas eu vou aumentar, mas como vocês puderam observar aí. Vou aumentar um pouco minha tela, vai atrapalhar um pouco aqui a visualização, devia ter feito uns slides melhor, né, professor? Mas tudo bem, acho que vocês vão entender legal a ideia que eu quero passar. Então, nesse modelo de desenho experimental, se fizesse esse modelo com 4 grupos, provavelmente nós teríamos melhores afirmações para dizer qual foi a melhor estratégia, a melhor dieta para promover essas mudanças de redução de peso corporal, diminuição de gordura visceral e aumento de massa magra. Como a gente pode observar, de qualquer forma, o jejum intermitente, mas essa quantidade de proteína foi interessante. Mas será que se a pessoa só fizesse um jejum intermitente com menos quantidade de proteínas, 15% igual foi esse grupo de restrição calórica, será que os resultados seriam os mesmos? Ou será que o grupo somente com restrição calórica ia superar os benefícios do jejum intermitente? Ou seja, você vê que pode perceber que ficou essa lacuna para responder e esse desenho metodológico, com esses 4 grupos, traria melhores informações. Dúvidas sem preguiça. Se você ficou com dúvidas desse vídeo, nessa aula, escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre esse assunto. E novamente, lembrando, não é nenhuma dieta ou outra que você vai fazer agora só por causa dessa aula. Consulte um nutricionista para avaliar, de acordo com a sua rotina pessoal e profissional, quais são as melhores estratégias que você pode adotar. Porque geralmente, suponha que esse jejum intermitente aí, mais a proteína, realmente tenha sido mais eficaz do que restrição calórica mais proteína. Se você não se adapta a esse modelo de dieta, fica estressante, não encaixa na sua rotina, não adianta nada na ciência falar que isso é mais eficaz se no seu modo, no seu dia a dia, de acordo com a sua rotina, isso não é sustentável para você. Então converse com um bom nutricionista para encaixar a melhor estratégia e assim você suportar no longo prazo para ter melhores resultados na diminuição de gordura, diminuir percentual peso corporal total e aumentar a sua massa magra. Aproveite, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, pois isso é muito importante para manter o canal sem preguiça aqui. Bons treinamentos, capricha aí nessa dieta e vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!